Bom dia, Critica Brasil. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Kias. Bom dia, equipe valorosa, guerreira, aguerrida, que está aí na luta, que está aí todo dia batalhando. E vocês aí fazendo a sua parte, que é dando like, divulgando o canal. Critica Brasil, a verdade doa quem doer. A gente está num momento em que a verdade é elemento fundamental para as discussões, já que a gente está combatendo negacionistas, né? Pessoas que negam a realidade, que, embora estejam confrontadas com a realidade, mais de 200 mil mortes, mais de 200 mil nomes, mais de 200 mil famílias pranteando, né, os seus familiares, sem contar, né, o número imenso de pessoas contaminadas. Os números vêm crescendo, já estão chegando perto aqui da minha família, já tenho conhecidos que estão contaminados, enfim. Isso porque a gente convive, né? A gente mora num país em que o suposto líder divulga sandices e tem seus seguidores, né? Tem apoio dos seus seguidores que negam a doença. Enfim, a gente todo dia está vendo notícia de médicos, enfim, de pessoas que apoiaram Bolsonaro, que apoiaram o uso de medicamentos de eficácia não comprovada, morrendo, né? Hoje mesmo teve uma notícia de um médico aí que, enfim, foi vítima de sua própria cegueira. Eu acho triste falar isso, a gente lamenta qualquer morte de qualquer pessoa. E por falar em morte, o debate de domingo foi o tweet do jornalista Ricardo Noblat, reproduzindo um texto do outro jornalista, seu colega Rui Castro. Diz o tweet: se Trump, né, optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota da eleição? Por que não fazer isso hoje, já agora, nesse momento, para o bem do Brasil? Nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Obviamente é um tweet bastante duro, né? É um tweet bastante pesado, mas a reação, né, dos bolsonaristas é de espantar-se, né? Não foram poucas as vezes que o líder deles desejou a morte de Dilma, né? Que Dilma morresse de câncer, literalmente falou isso. Elogios a Ustra, que foi um torturador sádico com a presidenta Dilma Rousseff, enfim, elogio. E não houve esta comoção, não houve, pelo contrário, o filho do Bolsonaro ostenta camisetas com Ustra Vive, enfim. E agora, quando chegou ali no rabo deles, a coisa criou-se, né? Como assim? É o gabinete do ódio do bem, eles chamaram. Obviamente é um tweet pesado, é um texto pesado, mas não dá para a gente negar que a gente chegou num limite com essa personagem, né? Porque na verdade não é uma pessoa, é uma personagem. O Bolsonaro não existe, ele não existe de fato. Ele é uma personagem criada né, pelas instituições jurídicas, pelas instituições militares, pela manipulação da massa, né? Enfim, ele é uma criação, porque na verdade ele é um simplório, ele é um ignorante, mal sabe ler, mal sabe falar, mal sabe governar, não tem controle nem dos próprios filhos, que dirá de uma nação, que dirá numa situação de pandemia. Isso criou um mal-estar, enfim, e aí, logo em seguida, né, o, o ministro da Justiça, né, já se levanta, já se ergue, dizendo que isso precisa ser afastado, o Ricardo Noblat e o Rui Castro, que precisam ser intimados, que precisam, enfim. E aí as pessoas lembram que quantas vezes o ministro da Justiça intimou o presidente, o então presidente, o suposto presidente, as falas
minimizando mortes, né? Eu não sou o coveiro, né? Isso é uma fala bonita? Isso é uma fala de um chefe de Estado? Tantas mil mortes, e daí? Isso é uma fala bonita? Ele está minimizando mortes, ou seja, ele está desejando mortes. Enfim, e aí a gente percebe, né, que o ministro da Justiça, ele não está aí para defender o país, ele está aí para defender a persona, né, esta personagem do Jair Bolsonaro. Ele não está aí para defender a Constituição, ele não está aí para fazer valer a lei, ele está aí para defender o Bolsonaro dos ataques que ele vem sofrendo, obviamente por ser uma pessoa que se expõe a ataques, né? Ele se expõe a ataques, ele trata mal o país, ele trata mal a saúde do país, ele trata mal a saúde mental da população brasileira, e depois ele não aguenta o tranco e aí ele coloca, né, a sua tropa de choque. Roberto Jefferson se manifestou, enfim, toda aquela ralé, Eduardo Bolsonaro, a Carluxa, toda aquela ralé já se manifestou indignada, indignada. O pessoal do gabinete do ódio, o pessoal... E a Veja, que é chefe do jornalista Ricardo Noblat, soltou uma nota de repúdio ao Ricardo Noblat, de que aquilo não era a postura da revista, que o Ricardo deveria rever, porque retuitar uma frase dessa, né, sugerindo que o Bolsonaro se matasse. Ora, minha gente, ninguém induz ninguém a se matar. Quem quer se matar, se mata. Obviamente é uma fala alegórica de que as pessoas estão no seu limite, que elas não aguentam mais esta personagem, e se essa personagem não sai, que ela morra. Agora, Veja se fazendo de indignada com a questão é muito interessante, porque esta mesma Veja, deixa eu ver aqui, na sua edição de 2016, colocou em pleno processo de golpe, né, em cima de Dilma, colocou uma capa toda vermelha da capa da Veja, com a cabeça do Lula sangrando, como igualzinho as figuras dos cangaceiros, quando foram degolados, assim, como fisionomia de morto, degolado, sugerindo que matassem o Lula. Não sugeriram que o Lula se matasse, sugerindo que matassem o Lula. A capa é explícita, a capa não tem interpretação de texto, não tem, capa é explícita pedindo a morte do Lula, ou seja, incentivando. E agora a Veja se fez de dolorida, porque o Ricardo Noblat, que é seu jornalista, seu articulista, como é que ele se manifesta sugerindo que o Bolsonaro... Você imagina, gente, se o Bolsonaro vai se matar porque o Ricardo Noblat falou ou porque o Rui Castro falou? Enfim, é uma sandice. A gente está nesse circo, a gente está vivendo esse circo sem graça. Um circo que, na verdade, é uma ofensa ao circo. O que eu acabei de falar aqui é uma ofensa ao circo, porque o circo é um lugar de alegria, é um lugar de arte, é um lugar de cultura, é um lugar de elevação espiritual. Enquanto que essas pessoas nos trazem um espetáculo macabro de morte, de sadismo, de monstruosidade, de perseguições, enfim, levando as pessoas aos seus limites. Fica aí escancarado a tendência, né, como a tendência da mídia e os próprios golpistas, os próprios bandidos, né, todos indignados, como se elogio ao Ustra, ou como enfim, se desejar a morte da Dilma por câncer fosse algum tipo de poema de Drummond, né? Mais respeito com a nossa inteligência. Esse é o Crítica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, estou aqui pedindo para vocês, não deixem de divulgar, dar like, colocar o sininho para receber as notificações, vir aqui, comentar, criticar também é muito importante. A verdade doa quem doer, vale para nós também. A crítica é construtiva e a gente conta com a presença de vocês. Bom dia para todos. Conto com vocês no meu canal também, Jogo de Damas JDD, que volta essa semana com entrevistas incríveis e com comentários bacanas também. Obrigada, gente. Bom dia.